pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Eu vou terminar a série da Anatomia do Olho, falando hoje sobre a Anatomia da Retina. Bem, pessoal, eu não vou me prender muito à parte da fisiologia, vou dar algumas pinceladas, vamos dizer assim, na fisiologia, mas vou falar mesmo das estruturas da retina. A retina é a última parte ali da túnica do globo ocular que nós comentamos na aula passada. Tem uma parte do epitélio pigmentoso da retina, né? E também tem a parte nervosa, que é constituída por uma série de camadas de células. Bem, a retina nada mais é que ela vai receber a impressão luminosa e transmitir ao nervo óptico, a qual ele transmite ao cérebro. Só que nós vamos ver na aula de hoje que existem estruturas específicas, tá, dentro da retina que faz o mecanismo de transdução do sinal do meio externo, convertendo em meio elétrico para que o sistema nervoso possa interpretar. Essa transdução de sinal, ela ocorre em todos os órgãos dos sentidos especiais, audição, visão, gustação, paladar, por exemplo. Tem sempre uma célula aí que vai fazer o papel de conversão, tá? A túnica nervosa da retina, ela vai se estender até o nervo óptico, né, até mais ou menos a hora serrata. O aspecto da esfera, ela é oca e a coloração dela é transparente, só que na obscuridade ela tem a cor vermelha devido a uma presença aí de um pigmento, tá? Que é a rodopsina, que nós vamos comentar, que está localizado nos segmentos externos dos bastonetes. Fora isso, a retina possui a mácula lútea e a fóvea central. A mácula lútea, ela localiza-se no centro da parte posterior da retina, no eixo visual do olho. A fóvea central é uma pequena depressão no centro da mácula lútea, só que vai conter o que? Cônios. Bem, pessoal, como eu disse para vocês, eu só vou citar, tá? Eu não vou prender muitos aos detalhes de cada camada, é só para vocês saberem mesmo que tem a camada do epitélio pigmentar, dos bastonetes e cones, a parte nuclear externa, a plexiforme externa, a nuclear interna, plexiforme interna, ganglionar, fibras do nervo óptico e a membrana limitante interna, tá? Vocês podem depois assistir a aula, rever direitinho o nome dessas camadas. E vou falar agora, né, que aqui nós temos as camadas da retina, tá? Então, o que acontece, né? Como eu disse para vocês lá na aula passada, que aqui, ó, a luz incide, né, nesse sentido. Então, quando a luz chega aos nossos olhos, ela vai fazer esse caminho aqui, como da seta. Então, concorda comigo que ele vai ter que passar por todas essas setas. Embora esse impulso, né, tem que passar por todas essas células, a qualidade do estímulo aí do impulso não vai perder sua qualidade, porque as células dessas camadas são células transparentes. Agora, o processo inverso, ela vai descer, ela vai vir daqui para cá, que vai dar o que? O direcionamento do processo visual. Então, vem lá do epitélio pigmentado, tá? Até que vai chegar no nervo óptico de novo, tá? Então, o estímulo, né, visual, já passa por todas as camadas e volta, bate aqui e volta para cá, tá? Que vai vir para o nervo óptico. Depois tem
a outra estrutura, que é o quiasma óptico, enfim, que são estruturas pertencentes aí já à via óptica, que nós vamos comentar na próxima videoaula. Bem, aqui nós temos, tá, o epitélio pigmentoso da retina, que é esse aqui. Ele é muito rico em vitamina A, tá? Então, ele é encarregado de nutrir, de dar sustento, dar um suporte aí para os fotoreceptores devido à presença aí da vitamina A, tá? Então, o epitélio pigmentado possui aqui uma maquinaria bioquímica para a regeneração de moléculas de fotopigmentos que nutrem e protegem os fotoreceptores, porque armazena vitamina A. Os fotoreceptores contêm fotopigmentos que ocorre a absorção de fótons da luz. Então, assim, só para curiosidade de vocês, tá? A retinite pigmentosa é uma doença hereditária com perda gradual da visão devido à degeneração dos fotoreceptores. Então, eu vou comentar com vocês sobre os fotoreceptores, que são células especializadas para diferentes aspectos da visão. Vou falar também, juntamente com os fotoreceptores, um pouquinho sobre fotopigmento, tá? Então, os bastonetes e os cones receberam seus nomes devido a diferenças morfológicas de seus segmentos externos, na extremidade distal do fotoreceptor junto ao epitélio pigmentado, tá? Como vocês observem aqui, ó, aqui nós temos um bastonete e aqui, tá? Nós temos o cone, tá? E os segmentos externos dos bastonetes são cilíndricos ou em forma de bastonetes, enquanto os cones são afilados ou em forma de cones. A transdução da energia luminosa em potencial receptor ocorre nesse segmento externo. O fotopigmento são proteínas integrais da membrana plasmática do segmento externo nos cones. A membrana plasmática forma dobras em forma de pregas, enquanto que nos bastonetes essas dobras se separam da membrana plasmática para formar os discos. O segmento externo de cada bastonete contém uma pilha de cerca de 1000 discos empilhados como se fossem moedas embrulhadas. O que significa isso? Aqui, pessoal, tá? Tá vendo esse desenho aqui, ó, que parece um monte de pilhazinhas? Essas pilhazinhas aqui são chamados discos membranados, tá? Que vai ter aí um pigmento que nós vamos falar, tá? Os segmentos externos dos fotoreceptores são renovados com rapidez espantosa. Nos bastonetes, 1 a 3 novos discos são adicionados à base do segmento externo a cada hora, enquanto discos velhos são descamados na ponta, sendo fagocitados pelas células do epitélio pigmentado. Então quer dizer que esses discos que vocês veem aí, tanto nos cones como nos bastonetes, são constantemente renovados. O segmento interno contém o núcleo da célula, o seu complexo de Golgi e muitas mitocôndrias, que é aqui, ó, o complexo de Golgi e também muitas mitocôndrias. Na extremidade proximal, o fotoreceptor se expande em terminais sinápticos bulbosos, que é cheio de vesículas sinápticas, como está aqui, ó, as vesículas sinápticas está aqui embaixo, tá? Então, a primeira etapa da transdução visual, o que é, né? Como eu comentei com vocês, que vai
transformar, né, o estímulo externo em um estímulo elétrico. E é nessa célula, precisamente nos fotorreceptores, tá, que é essa estrutura aqui, ó, que vai ocorrer aí a transformação, tá? Então, a primeira parte da transdução visual é a absorção da luz por um fotopigmento, que é uma proteína colorida, iniciando eventos que levam à produção do potencial do receptor. O único fotopigmento nos bastonetes é chamado de rodopsina, tá? Que é esse pigmento aí que é encontrado nos bastonetes. Então, a rodopsina é encontrada somente nos bastonetes. Na retina, 3 tipos de pigmentos dos cones estão presentes em cada um dos três tipos de cones. A visão de cores resulta das diferentes cores da luz, ativando seletivamente os diferentes fotopigmentos dos cones. A maioria das formas de cegueira de cores é a incapacidade de distinguir entre determinadas cores que resulta a falta ou deficiência de um desses 3 pigmentos do cone. Então, no cone existem 3 pigmentos, tá? O tipo mais comum é a cegueira para verde e vermelho, na qual o pigmento sensível à luz laranja, vermelho ou verde está ausente. Como resultado, a pessoa não consegue distinguir entre o vermelho e o verde. Bem, o que acontece, tá? Só para o que difere, né, o cone do bastonete, fora esses dados que eu falei da parte morfológica para vocês, tá? Então, os bastonetes, tá? Eles vão funcionar em alta sensibilidade de luz, operam melhor sobre redução condicional de luminosidade, tá? É especializado na visão noturna e contém um pigmento visual fotossensível, capacitando a maior captura da luz. Já os cones, eles funcionam na baixa sensibilidade da luz, tá? Especializado para visão diurna e menos fotopigmentosos. Resposta rápida, tem alta acuidade com grande resolução de detalhes e contorno dos objetos, importante para a visão. O que acontece? Só para curiosidade, por que o mecanismo de transdução, vamos dizer assim, ocorre nos bastonetes e não ocorre no cone? Porque olha o tanto de discos membranosos que tem aqui. E olha quanto que tem no cone. Então, assim, são menores. Então, ele tem maior capacidade, o fotorreceptor, de fazer essa conversão. Já os cones, ele fica mais responsável pela acuidade visual e pelas cores. Lembrando que o bastonete, tá? Como vocês vão perceber ao longo da nossa videoaula, é muito perceptível, vamos dizer assim, discernir no claro ou no escuro. Nós vamos comentar com vocês no claro ou no escuro, tá? Só para curiosidade, assim, de vocês, tá? Existe um sistema chamado retino, né? Um sistema chamado retinofugal, tá? Que é chamado esse conjunto de estruturas, ele ocorre devido à capacidade de luminosidade ou não. O que quer dizer isso? Quando tem uma alta luminosidade, a luz, né, ela provoca, a princípio,
uma isomeração do fotopigmento, que é a rodopsina, tá? Aí depois ela faz uma ação transretinal em opsina, tá? Aí a transretinal separa da opsina e a retinal isomerase converte a transretinal de novo em rodopsina. Só para resumir tudo isso, tá? Nada mais é que o mecanismo do claro e do escuro, tá? Bem, é uma curiosidade para vocês isso. Como eu falei para vocês, tá? É nos bastonetes que vai ocorrer, na verdade, a transdução aí do sinal. E, como eu disse para vocês, os bastonetes, a regulação dele está mais ligado à parte de, de transdução de sinal, tá? Então, eu vou comentar com vocês que o que acontece aí, tá? Nós temos aqui, né, uma enzima, tá? Que é o ZGMP, tá? Esse GMP é também chamado de monofosfato de guanosina, tá? Esse monofosfato de guanosina, tá? Ele é um ligante, na verdade, tá? Que vai permitir aí, no caso do escuro, vai ter um influxo aí de sódio, tá? Onde o potencial de membrana vai ser apenas de 30 milivolts, onde na fenda sináptica do bastonete vai ser liberado aí o glutamato, tá? Que na verdade a próxima célula, tá, de conexão vai ser as células ganglionares, tá, na camada. Então, que vai inibir aí as células ganglionares. Já a alta luminosidade, o que ela faz? Ela faz uma isomeração do retinal, né? Ativa a enzima que é degradada, né? Aí, junto com a enzima, né, que é degradada, o que acontece? É ativado, né? Degrada, né? Essa enzima que é o monofosfato guanosina, tá? Que consequentemente o influxo de sódio ele vai diminuir, vai causar o que? Uma diminuição do potencial, vai ocorrer o que? Uma hiperpolarização, tá? No receptor, vai ocorrer liberação de glutamato, né? E vai ocorrer uma excitação das células bipolares, porque tá estimulando, tá? Então vai ocorrer aí uma hiperpolarização. Como eu disse para vocês, né, rapidamente, os cones e visão, né, são a percepção de cores que permite discriminar os objetos com base na distribuição do comprimento de onda da luz que refletem para o olho. A cor adiciona outra dimensão à percepção, especialmente quando as diferenças, né, de luminescência são sutis ou também inexistentes. Como eu disse para vocês, tá? Existem 3 tipos de cones que diferem quanto aos fotopigmentos, tá? Que é de acordo com a sensibilidade diferentes quanto aos comprimentos de onda. Bem, aqui, né? Aqui nós temos, ó, no escuro e na luz, tá? Então aqui a gente tem aquela proteína que é a rodopsina, que quando ativada ela vai
ocorre um mecanismo aí fisiológico também, como eu só citei para vocês, tá? Que é um mecanismo cisretinal aí, tá? Que gera aí uma quebra também da rodopsina, e ocorre uma série de fatores aí com o estímulo. Aqui ocorre a hiperpolarização, a estação das células bipolares, que é ON, e na luz, no escuro, não vai ter ativação dessa rodopsina, tá? Não vai ocorrer a despolarização, tá? E vai ter o que? A inibição das células ganglionares, como eu comentei com vocês, tá? Aqui, em outras palavras, né, na presença de luz, os fotoreceptores estão hiperpolarizados, os números de cálcio são sensíveis à voltagem abertos e reduzidos à taxa de liberação de neurotransmissor, e diminui e provoca despolarização que foi das células ON. Os fotoreceptores estão relativamente despolarizados, o número de cálcio sensíveis a voltagens abertos e a taxa de liberação do neurotransmissor vai aumentar e vai provocar a hiperpolarização das células bipolares e ganglionares. Bom, pessoal, aqui é o mesmo esquema, tá? Que eu expliquei para vocês, tá? Na presença de luz, na ausência de luz. Então, na presença de luz, eu coloquei aqui, resumidamente, ó, taxa de liberação do transmissor diminui, hiperpolarização, despolarização das células bipolares e ganglionares. ON, tá? Porque vai ter uma excitação excessiva. Na ausência de luz, os fotoreceptores despolarizam, a taxa de liberação do transmissor aumenta, ocorre hiperpolarização das células bipolares e ganglionares, que é do tipo OFF. Bem, existe circuito básico do impulso nervoso na retina, que é o fotoreceptor, a célula bipolar e a célula ganglionar, que são aí as 3 camadas, vamos dizer assim, tá? Que existe aí de neurônios na retina. Elas são separadas por 2 zonas de camadas sinápticas externa e interna, onde ocorrem os contatos sinápticos, e também as células horizontais e células amáquinas são células que vão formar as vias direcionadas logo das vias dos fotoreceptores por meio das células bipolares e células ganglionares. Muito obrigada.